Graça e paz, queridos. Vamos para mais um estudo de Tiago. Amém? Vamos lá, feche seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti e pedimos para que nesse estudo o Senhor venha nos direcionar. Nesse estudo o Senhor venha falar ao nosso coração, venha revelar os mistérios e a profundidade que há na Tua palavra, tão maravilhosa, e que ela possa fazer diferença dentro de nós, na nossa vida. Isso é que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então, seguindo aí o estudo de Tiago, vamos para a lição 8. Vai falar um tema polêmico aí. Fé e obras. Tiago entra num campo aí onde até hoje se tem muita discussão e tudo mais. Então a gente vai tentar aprofundar um pouquinho essa questão e entendê-la um pouquinho melhor dentro da palavra de Deus, desse trecho aí do capítulo 2, do 14 ao 26. Vamos ler o trecho? Diz assim, Tiago 2, 14 ao 26. De que adianta, meus irmãos? Olha como o Tiago começa a sua argumentação e depois a gente vai ver que ele vai fechar a sua tese. Ele fala lá, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Uma pergunta retórica aí, né? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e do alimento de cada dia, e um de vocês, dos irmãos, ele está escrevendo para os irmãos, lembra? Para os convertidos. E um de vocês lhe disser, olha, vai em paz, aqueça-se e alimenta-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada. Do que adiantou o que ele disse, né? O que adiantou isso? Seguindo, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Muito legal, né? Seguindo, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E aqui é o versículo-chave desse tema. Vocês podem ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpre-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Veja que uma pessoa é justificada por obras, não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Então tem vários, Tiago começa com essa pergunta, tem várias questões aí que ele coloca para nós, vários exemplos, e ele vai concluindo a cada exemplo, e tudo isso vai nos ensinar a como lidar com essa questão, com essa polêmica que tem, é fé, obras, você é salvo só porque você crê, não precisa fazer mais nada, que você já está salvo, então eu estou salvo, então beleza, então agora eu posso curtir minha vida, ou não, eu tenho que fazer as coisas para Deus olhar e aí Ele me salvar. Então essa polêmica toda aí, nesse trecho, Tiago vai tentar explicar para nós, e claro que vamos olhar outros textos também, para clarear, trazer luz a essa questão, para a gente não ter dúvida. Claro que talvez não vamos sanar todas as dúvidas, mas vamos caminhar aí, ok? Vamos lá. Quero começar com essa pergunta. Imagine que você foi preso, olha que interessante isso. Imagine que você foi preso, exatamente por ser cristão. Te prenderam, falaram, qual é a acusação contra você? Ele é um cristão. Agora olha isso. Quais evidências seriam usadas para provar essa acusação? Deu para entender? Ele é cristão, você foi preso. Pá, agora a gente vai para o julgamento, para ver se essa prisão foi certa ou não. Quais evidências da sua vida o promotor teria que usar para provar que você é cristão? Deu para entender?
Se alguém lhe pedisse provas da sua fé em Cristo, em Jesus Cristo, o que além de palavras você apresentaria para essa pessoa? Deu para entender? Que não é apenas a gente dizer algo, a nossa fé não está apenas nas nossas palavras, mas elas têm que ser acompanhadas de atitude. Senão eu não vou conseguir ser acusado de ser cristão. Deu para entender? Precisam ter provas. Não adianta eu só falar que eu sou. A minha vida precisa provar que eu sou. Deu para entender? Então essa já começa a responder um pouquinho aí com essa introdução, com essa pergunta, com essa situação aí, o que Tiago quer tratar aqui. Você acreditaria numa pessoa que se diz eletricista, mas não consegue trocar uma lâmpada, uma tomada? Você acreditaria num homem que se diz excelente motorista, mas não consegue fazer uma boa baliza? E aí? Você acreditaria em alguém que se diz matemático, mas não consegue fazer uma 8 mais 8? Deu para entender onde Tiago quer chegar? Não é só o que eu falo, mas eu tenho que mostrar ou provar com as minhas atitudes aquilo que eu falo, aquilo que eu digo que eu creio. Deu para entender? Seguindo aí, Tiago também quer saber, com esse texto e com esses vários exemplos que ele cita no texto, de Abraão, do cristão ajudar, né? Raabe, ele usa. Então, até dos demônios ele dá o exemplo. Então, ele quer saber com esse texto como é que uma pessoa pode dizer que tem fé, mas não possui nada que prove essa fé, ou seja, não possui uma obra, nenhuma sequer, para poder provar que realmente ele tem fé em Deus. Assim, nesse parágrafo, Tiago esclarece essa polêmica que existe em relação à fé e obras. Aqui só dá um parênteses que nem está aqui, mas é importante a gente lembrar que Tiago, ele é um dos primeiros livros a ser escrito. Já como pastor da igreja de Jerusalém, ele escreve antes até do que Paulo escreve. Muitas pessoas falam por causa da ordem que está na Bíblia, parece que Paulo falou primeiro, porque Tiago está lá nos últimos livros. Não, mas essa questão, quem joga a bola primeiro, na cronologia histórica, é Tiago. Tiago escreve antes de Paulo. Deu para entender? Então, na verdade, dentro da cronologia, Paulo que se ajusta a Tiago, e não Tiago se ajusta a Paulo. A gente vai entrar nesse ponto aqui também, vai fazer essa comparação um pouquinho mais à frente. Mas é importante citar isso. Tiago é escrito antes dos escritos de Paulo. Então quem aborda essa questão primeiro é Tiago e não Paulo. Mas a gente vai entender melhor. Então como a gente vai estudar esse trecho? Qual o problema? A gente vai analisar o problema da questão aqui. Tiago tenta apresentar a polêmica relação entre fé e obras. Ele apresenta, não tenta, Tiago apresenta essa polêmica relação. E qual é o problema disso tudo e como ele trata dessa polêmica, certo? E depois o que significa. Tiago ele apresenta o que significa isso, o que é ter uma fé verdadeira. O que é ter uma fé verdadeira. Ele vai mostrar o problema e vai explicar o problema para nós e depois a gente vai ver a conclusão. E aqui tem uma imagenzinha só para ilustrar também essa questão. Fé sem obras, tô salvo mesmo, então eu vou curtir. Vou seguir a vida do jeito que eu quero. Vou seguir a vida do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. Deu para entender? Então, tô salvo mesmo? Então, tá garantido? Tô garantido? Então, beleza, agora eu vou seguir a vida do jeito que eu quero. Isso é fé sem obras. Será que vale? Não vale? Vamos ver. E obras sem fé. Eu obedeço a lei, eu faço tudo certinho. Então, porque eu faço tudo certinho, porque eu sigo na risca, aí eu mereço, essa é a palavra, eu mereço ir para o céu. Então, essa é a obras sem fé. A gente vai ver aqui que nenhuma delas presta, ok? Seguindo aí, não sei se dá para enxergar legal a ilustração aí, mas vamos lá. Vamos entrar então. Qual é o problema? O que Tiago faz aí? O que Tiago fala aí? No versículo 14, ele levanta essa pergunta, então ele vai mostrar para nós o entendimento dele sobre essa questão, levantando uma pergunta, um trabalho. Essa pergunta dele, depois ele vai vir com a tese da conclusão dessa pergunta, a resposta dessa pergunta. E o versículo 14 é uma pergunta. E onde ele levanta é o ponto central do parágrafo, né? E Tiago, então, ele quer apenas mostrar que uma pessoa sem obras não pode dizer que está salvo. Uma pessoa sem obras não tem como provar que ele é um cristão. Lembra o primeiro exemplo que eu dei? Não, eu sou cristão. Beleza, agora o promotor vai ter que levantar provas na sua vida de que você realmente está falando a verdade. Se eu não tenho provas, ou seja, a minha vida não condiz com aquilo que eu falo, então o que eu falo não é real. Num julgamento é isso.
São as provas. Não adianta nem alguém testemunhar, porque pode ser falsa testemunha. Não adianta quem fala. As provas valem mais do que o testemunho. Deu para entender? Então, o que eu faço vale mais do que eu falo. Então, é isso que Tiago vai levantar aqui. Ele quer apenas mostrar que uma pessoa sem obras, sem provas da sua fé, não pode dizer, não pode ter certeza que realmente está salva, que realmente tem fé em Deus. Como entender isso no texto? Agora ele vai entrar no texto em si. Primeiro, de novo lá, então, Tiago inicia o parágrafo fazendo uma pergunta. Como a gente vai entender isso no texto? Analisando essa pergunta. Primeiro, a gente tem que entender que é uma pergunta e não é uma afirmação. Tiago, ele está trazendo à tona a sua problemática, o que ele vai tratar. Ele não afirmou nada ainda, ele trouxe uma pergunta, jogou o ar. E aí ele vai responder, ele vai resolver isso. Então, é uma pergunta, não é uma afirmação, ok? Ele vai concluir mais para frente. Tiago dirige essa pergunta a alguém que poderia defender a fé somente. Não, só o que eu falo vale, não adianta, não importa o que eu faço. O que eu falo é isso. Então ele está se dirigindo para alguém que poderia entender dessa forma. Né? Lembrando que ele está falando para aqueles dispersos, estavam sendo perseguidos e tudo mais. Uma pergunta chama ou espera uma resposta. Ele vai responder isso, certo? E a resposta esperada dessa pergunta é que uma fé sem prova, ou seja, e a pergunta que ele levanta lá, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? De que adianta alguém dizer? Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? A resposta dessa pergunta que ele espera é que uma fé sem prova, ou seja, essa fé sem obras, ela não deve ser desejada por ninguém. Porque a palavra, de que adianta? Ou seja, não adianta nada você falar que crê numa coisa, mas na verdade você não mostra isso. Você não vive isso. Você não demonstra isso. Então esse tipo de atitude não deve ser desejado por ninguém. Essa é a intenção dele com essa pergunta. Por isso que ele começa, de que adianta? Não adianta nada. Ou seja, então uma fé sem provas não adianta nada. E vem a primeira pergunta para nós aí, que você pode acompanhar também na folhinha que foi colocada aí, ou se você, não sei se você imprimiu, ou se você está só acompanhando no próprio celular ou computador. Mas a pergunta que está aí, por que uma fé sem obras não pode ser desejada? Né? Por que ele levanta isso? E a resposta é, porque dizer que tem fé não prova nada. É isso que a gente está querendo mostrar. Ou seja, a nossa fé não é revelada pelas nossas palavras. Não é aquilo que eu digo que vai mostrar que eu tenho fé. Mas pelas nossas ações. Ela não é revelada pelas nossas palavras, mas pelas nossas ações. Por isso que Tiago diz que não adianta nada dizer que temos fé, se essa fé não é demonstrada por nossas atitudes. A gente tem que demonstrar essa fé nas nossas atitudes. E eu vou mostrar uma imagem que vai deixar bem claro isso para vocês. Porque não podemos desejar isso. Olha essa imagem. Lembram desse fato? Quando essas pessoas foram aí, né, na igreja, essa é a Manuela Dávila e o Haddad, o que isso gera? Estão ali na igreja, mas não creem, a atitude da vida deles não mostram que eles creem realmente no que eles estão mostrando ali. Deu para entender? Por isso que uma fé sem obras não vale nada, não adianta nada o que eu até ajo ou eu faço. Não adianta, tem que ter atitude. Se as minhas atitudes são contrárias àquilo que eu estou tentando mostrar que eu sou, não adianta nada. Não adianta nada. Deu para entender? Acho que essa imagem ilustra bem aí essa primeira pergunta de Tiago aí. Tiago, então, voltando continuando a ideia então da pergunta, né? Ele fala lá, Paulo e Tiago, eles querem dizer a mesma coisa. Agora entrando já na questão de Paulo e Tiago. Lá em Romanos, Paulo fala assim, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Aí no versículo 24 do texto que a gente leu, diz assim, veja que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas por fé. Peraí, um está falando que é justificado por fé, outro está falando que é justificado por obras. O que está acontecendo aí? Paulo, ele está falando o quê? E lembra que ele fala depois, né? O argumento dele vem depois. As obras não restabelecem o nosso relacionamento com Deus. É isso que Paulo está falando. Não é aquilo que eu faço que vai fazer Deus se agradar e vai restabelecer o relacionamento com Ele. Não. É aquilo que eu creio, meu coração crê. E Tiago vai falar também quase a mesma coisa. Vai falar, após esse relacionamento, esse restabelecimento,
do nosso relacionamento com Deus pela fé, as obras são essenciais. É isso que ambos focam no mesmo lado, em lados opostos de uma mesma moeda. A gente vai falar isso aqui. Olha a pergunta 2. Tiago e Paulo se contradizem? Por quê? A resposta é, Tiago e Paulo se contradizem? Não. Por quê? Agora a resposta. Porque ambos estão olhando lados diferentes de uma mesma moeda, a moeda da salvação. Paulo está olhando para um lado da moeda e Tiago está olhando para o outro lado da moeda. Mas a moeda é a mesma. Deu para entender? Ambos se limitaram em explicar apenas o lado que estavam vendo, não a moeda inteira. Deu para entender? Tiago está olhando um lado, ele explica esse lado. Paulo está olhando esse lado, ele explica esse lado, mas a moeda é a mesma. A salvação é a mesma. Depende de ambas as coisas. Deu para entender? Tiago, no texto, ele vai mostrar isso para nós quando vai falar de Abraão, né? Esse mesmo lado, esse lado que ele está olhando dessa mesma moeda. Ok? Seguindo aí. 2. Tiago ilustra, além de fazer a pergunta, agora no 2, Tiago ilustra de 5 maneiras o ensino que quer transmitir. Ele ilustra de 5 maneiras o ensino. Primeiro ele fala lá da questão da indiferença diante dos irmãos necessitados, versículos 15 a 17. Se alguém chegar nesse stand de roupa, de comida, e você disser, não, vó, você vai se alimentar, vai bem, ó, vai em paz, mas não der comida e roupa, o que adianta isso? O que ele quer falar com isso? E a pergunta é, qual deve ser a atitude do crente diante do irmão que tem necessidades materiais básicas? Comida, roupa. Devemos ajudar com ações e não apenas com palavras. É isso que o Tiago está mostrando aqui. E com esse exemplo, o Tiago deixa claro que o dizer que tem fé não garante uma verdadeira fé. Porque eu dizer para uma pessoa que está passando fome, olha, você vai se alimentar, viu? Deus vai te ajudar, pode ir embora. E não dá nem um pão, nada. O que adiantou eu falar isso? Deu para entender? Não, Deus vai te alimentar, querido. Ele está usando a minha vida, está aqui, ó, tá um prato de comida. A obra está acompanhada com a fé. Deu para entender? É isso que o Tiago está querendo mostrar. E se eu não tenho uma fé verdadeira, se eu não acompanho, se a minha obra não acompanha a minha fé, eu questiono a minha fé. Será que é uma fé verdadeira mesmo? O outro exemplo que ele usa é um exemplo pessoal mesmo. Que ele vai falar lá no versículo 18, né? Tá, você tem fé, eu tenho obras. Então mostra sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas obras. A minha fé é revelada por aquilo que eu faço. E aí tem a pergunta 4. Por que as obras são apontadas por Tiago como provas da fé? Porque é importante o cristão saber a diferença entre uma fé genuína e uma fé falsa. A fé genuína é aquela que as obras mostram que é verdadeira. A fé falsa é aquela que só o cara fala, só ele fala que é. Mas as obras não acompanham. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Muito cuidado. Tem que condizer o que eu falo com o que eu faço. Por isso ele dá o exemplo pessoal, ele fala claramente. Eu mostro a minha fé pelas obras. As minhas obras provam a minha fé. Ele já tinha falado um pouquinho ali no primeiro capítulo, ele fala a fé provada, né? Tem de motivo de grande alegria passados por várias provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança. Ou seja, quando a sua fé é aprovada diante dos problemas, ela produz perseverança. O Tiago gosta de tratar desse assunto da fé que é provada, que é vista, que é real, que é verdadeira. O outro exemplo que ele ilustra, essa aqui é interessante, mas é muito forte. A fé demoníaca. A fé demoníaca, ele fala assim, beleza, vocês creem que há um Deus? Até os demônios creem e tremem. Mas onde estão os demônios? Com relacionamento com Deus? Eles acreditam, eles não só acreditam, mas eles sabem, têm convicção, eles já viram Deus. Estavam com Deus. Não é só uma questão de fé, eles viram, eles sabem, eles viveram. Mas isso bastou para eles estarem com Deus? O que faz o demônio, ou os demônios, ou os anjos caídos, adianta eles saberem que tem um Deus? Não, porque o que eles fizeram afastaram eles de Deus. Deu para entender? E aqui é muito forte, isso não adianta falar que eu acredito, porque o que mais vale não é só falar o que eu acredito, é o que eu faço. Deu para entender? Então esse exemplo é muito forte. E a pergunta é, se os demônios têm fé, e a Bíblia afirma isso, por que eles não são salvos? Eles não são salvos porque, apesar de saberem que Deus existe, decidiram agir contrário à sua vontade. Com isso, Tiago quer deixar claro que não há salvação para aqueles que apenas acreditam em Deus. Olha isso.
mas que não vivem uma vida conforme o seu querer. Não há como dizer que tem salvação para aqueles que só dizem que creem em Deus, mas que a sua prática de vida não prova isso. Deu para entender? Tem que tomar muito cuidado, e é isso que Tiago, com esses exemplos, está deixando muito forte a argumentação dele. Muito forte. E esse é um dos mais fortes. E depois tem Abraão. Quando ele vai falar da questão de Abraão, lá não foi Abraão justificado pelas obras? Por que Tiago usa Abraão como exemplo de que as obras provam a fé? Só que o texto fala que Abraão creu em Deus, isso foi acreditado como justiça. É a fé de Abraão que foi acreditado como justiça, e Tiago fala, não, foi as obras de Abraão. Como tratar isso? Porque Abraão provou sua fé em Deus ao ter convicção que ele cumpriria sua palavra, mesmo que ele matasse Isaac. Olha só o que fala lá em Hebreus 11, 17 a 19. Fala assim, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa, que é Abraão, ele estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Agora olha o último versículo 17. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac dentre os mortos. Ou seja, a fé, essa que justificou Abraão, era tão forte que ele provou de uma maneira muito forte. Ou seja, eu posso sacrificar Isaac. Sacrifício de holocausto era queimado. Ou seja, ele cria que Deus poderia fazer Isaac sair das cinzas, porque Deus tinha falado para ele que Isaac era o filho da promessa. Isaac não tinha dado descendência ainda. Ele cria tanto na palavra de Deus, ou seja, a fé é importante, o lado da moeda, a fé. Ele cria tanto que a sua obra foi ao limite. Ele, no coração dele, ele poderia sacrificar Isaac, que Deus ia trazer eles queimar Isaac ali como holocausto, que Deus ia trazer eles das cinzas. Essa é o tamanho da fé de Abraão. Por isso que ele é o pai da fé. Mas só que esse é o lado da moeda. E como ele provou isso? Quando no outro dia ele levantou e foi sacrificar Isaac. Ia adiantar ele falar, não Deus, eis-me aqui, eu vou fazer. Se no outro dia ele não fosse, ia condizer o que ele o que ele dizia que era com o que ele fez? Não. O que ele fez provou a fé real que ele tinha. Deu para entender os dois lados da mesma moeda? E é isso que Tiago foca aqui. Paulo foca mais nesse lado da fé de Abraão, quando vai falar que creu e foi acreditado como justiça. E Tiago vai olhar o outro lado. Mas são os dois lados de uma mesma moeda. Ok? Raabe, olha outro exemplo legal aí de Raabe. Ele vai falar de Raabe. A Raabe não foi justificada pelo que ela fez? Só que a pergunta é, como harmonizar os textos de Hebreus 11:31 e Tiago 22:25? Olha o texto de Hebreus 11:31, fala: pela fé, a prostituta Raabe, por ter escolhido os espias, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. E Tiago vai falar assim, Raabe foi pela obra, pelo que ela justificada pela obra. Como responder isso? De novo, Tiago vê o lado da obra da mesma moeda da salvação. E o autor de Hebreus vê o lado da fé. Pronto, é simples. É simples, se a gente entender dessa forma, fica simples. Tiago está olhando um lado, o autor de Hebreus, assim como Paulo, está olhando o outro lado. Ah, mas então se contradizendo, não tem contradição. Tem olhar a mesma moeda de lados diferentes. Deu para entender? Ponto. É simples a gente entender isso aí. E outra, e aí Tiago chega nas suas conclusões. No versículo 17, no 24 e no 26. No 17 ele conclui assim, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ele conclui depois de dar alguns exemplos. Vejo que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé, no versículo 24. E no versículo 26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, observe esses versículos, esses versículos começam. Os três exprimem conclusão. Assim, vejam como eles começam. Vejam dessa forma, ou seja, eles concluem a pergunta que ele coloca lá no começo, dizendo que uma fé sem obras ela está morta. Isso significa que Tiago apresenta a tese doutrinária dele aqui. Como? Qual a tese dele? Uma fé sem obras ela é inoperante, estéril e morta. Ela é inoperante, estéril e morta. E agora eu quero que você preste bem atenção nisso aqui. Porém, é uma fé que existe. Quando Paulo fala, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Eles existiam. Morto não é inexistente, morto é uma condição.
Estéril não é inexistente, é uma condição. Inoperante não é inexistente, é uma condição. Ou seja, existe uma fé morta, existe uma fé inoperante, existe uma fé inútil. Ela existe. Esses textos aí de 1 Coríntios vão falar para nós. O texto de 1 Coríntios 3,15 vai falar: se o que alguém construir se queimar, falando justamente de obras, de galardão ali o contexto, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Porque o mais importante dos lados dessa moeda é a fé. Mesmo que não tenha obras, a fé salva. Portanto, por toda parte, lá em 1 Coríntios 5:1 e o versículo 5, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Entregue esse homem para Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. E 1 Tessalonicenses também vai falar: não apaguem o espírito. Ou seja, uma fé, quem tem fé, essa é a lei, né? Essa é, fé e obras caminham juntos. Isso é a regra, isso que acontece. O cristão verdadeiro que tem fé, ele anda com obras. Mas há exceções a isso. Há alguns que só têm a fé, mas não têm as obras. Isso eu quero deixar bem claro, é uma exceção à regra. Esses textos que eu li é uma exceção à regra, que simplesmente vem mostrar para nós que o mais importante para a nossa salvação é a fé e não as obras. Ah, então pastor, você está falando, então acho que eu sou essa exceção, eu quero só ter as fé. Toma muito cuidado, porque aí é uma linha muito fina aí. É muito mais fácil você ter esse pensamento, você ter uma fé falsa, do que uma fé morta. E a fé falsa não salva. A fé falsa não vale de nada. A fé falsa, sinto muito. Esses textos que eu li aqui agora são exceções à regra de que a fé é acompanhada com obras. Essa é a regra. É nisso que a gente tem que viver. E como a gente sabe, né? As exceções elas simplesmente existem para quê? Para provar a regra. A exceção ela existe para provar a regra. Então a regra é fé e obras juntas. Não tente caminhar por essa exceção, que eu posso garantir para você, se você quiser caminhar por essa exceção, é bem provável que você não tenha uma fé morta, você tem uma fé falsa, que aí não vale de nada. Ok? Seguindo aí. Podemos então, o que tudo isso significa? Podemos responder essa pergunta com as seguintes afirmações. Obras não produzem fé. Lá o texto, em Mateus 7, lá quando, Senhor, em teu nome a gente fez. Mas Deus responde o quê? Jesus fala o quê? Não conheço. Ou seja, as obras não produzem fé. Mas a fé produz obras. E as obras confirmam a fé. Olha a pergunta feita aí. Por que as obras não produzem fé? Porque a fé é um dom de Deus. Ou seja, o homem não tem fé sozinho. Por isso não consegue agradar a Deus. E as obras somente geram vanglória. Lá tem o texto de Romanos, o texto de Efésios, que fala não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:9, certo? Ou seja, de novo, a fé ela é um dom de Deus, ou seja, por isso que a gente não consegue produzir a fé através das obras. Certo? E as obras sem fé, ela é vanglória. É para minha glória. Não vale de nada. Ok? O contraste entre fé e obras, o contraste é entre fé sem obras e obras sem fé. E não fé e obras. Deu para entender? E a pergunta 9 lá é: o que é fé sem obras e obras sem fé? Fé sem obras é o cristão morto. Alguém que não desfruta a sua salvação. Muitas vezes ele até pode ser salvo, mas ele vive completamente perdido. Ele está nessa exceção aí que é arriscadíssima. A gente vê. E obra sem fé, ela é vã. Não tem valor algum para a nossa salvação. Em teu nome fizemos, né, como o texto que eu li de Mateus 7. E a questão não é então entre fé e obras, mas sim entre a fé viva e a fé morta. Qual a diferença entre a fé viva e a morta? Pergunta aí. A fé viva é aquela que é posta em prática através das atitudes. Põe em ação a salvação de vocês, Paulo vai falar lá em Filipenses 2:12. A fé morta é aquela que apenas salva, ou seja, a pessoa vive pior do que quem não é salvo aqui neste mundo. É salvo, quando fala lá, né, é provado pelo fogo, entregue para Satanás, para ser salvo no dia final. E como vimos, ela é uma exceção.
Ninguém tem que viver nisso. É muito arriscado viver nisso. Só que Deus, a palavra mostra essa exceção para nos garantir a regra, que a fé e obras têm que caminhar juntos. É uma mesma moeda com dois lados. Ok? Alguns acham que o ensino de Tiago ele contradiz o ensino de Paulo acerca da justificação pela fé. Contudo, o quadro comparativo, olha esse quadro, ele vai resolver essa questão lá. Paulo, o que ele fala? Ele rejeita as obras sem fé. E Tiago rejeita a fé sem obras. Deu para entender? Eles estão olhando a mesma... Cara, é muito legal isso. Paulo, ele nega a eficácia das obras antes da conversão. Tiago, ele apela à necessidade das obras depois da conversão. Paulo, ele declara como alguém é justificado pela fé. Tiago enfatiza como alguém deve viver depois de ser justificado pela fé. Deu para entender? Ambos estão olhando a mesma moeda e esclarecendo os lados que eles estão ouvindo, né? Paulo confirma a declaração por Deus da nossa retidão. Declaração que Deus dá, que é através da nossa fé. Tiago fala da demonstração da nossa retidão, que é as obras. Paulo fala lá, Abraão ele foi justificado porque ele creu em Deus. E Tiago ele fala, Abraão ele foi justificado porque creu em Deus também. Mas só que Abraão confirmou isso através da sua atitude. Tá vendo como eles não se contradizem? Eles falam a mesma coisa. A conclusão desse quadro. Não temos que fazer opção por um ou por outro. Não tem opção entre só fé, só obras. Não tem opção. Temos que aceitar o ensino dos dois. Porque eles se completam, se complementam e não se contradizem. Não há uma contradição. Há uma complementação do ensino de ambos. Não devemos fazer uma opção, mas sim seguir igualmente os ensinos tanto de Paulo quanto de Tiago. Porque ambos estão apresentando para nós uma mesma moeda. E essa mesma moeda que a gente tem que seguir. E aplicando isso para a nossa vida e para finalizar. Será que eu posso ser acusado de ser um cristão? Será que conseguiriam pegar provas na minha vida que eu sou um cristão? As minhas atitudes provam que a minha fé não está morta? Será que minhas atitudes provam a minha fé viva? Vale a pena ter uma fé morta? Não vale a pena. Eu tenho sido um cristão morto ou vivo? Que desafios há para nós nesse texto? Vários desafios. Enfatizar nossa fé através das nossas atitudes para a glória de Deus. E concluindo aí o final. A palavra de Deus deixa claro para nós que a salvação ela é pela fé. Contudo, não devemos deixar apenas a salvação. Ou não devemos desejar apenas a salvação, o ir para o céu. Deus quer que desfrutemos a salvação desde já aqui na terra, colocando em ação, em prática a nossa salvação. Por isso, vamos com todas as forças dadas por Deus, nos empenhar em pôr em ação a nossa salvação, para a glória do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, que essa palavra fique no seu coração, que a gente possa viver essa fé verdadeira, essa fé viva, glorificando a Deus através da nossa vida. Deus te abençoe.